Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística. E aqui nós temos estudo bíblico todas as terças, às 20 horas. E você é meu convidado, minha convidada, para ficar até o final deste vídeo. Hoje nós estamos encerrando a leitura do livro de João. Hoje é o capítulo 21, é o último capítulo. Então, desde já, te convido, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu joinha para fortalecer e compartilhe com outras pessoas. Todo o estudo anterior, desde o capítulo 1, está aqui gravado, guardadinho aqui no canal. E você pode aí acompanhar, então, essa sequência de estudos. Então, sem mais, vamos lá para João 21. Mas antes, vamos orar e entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de estudo, Deus. Te agradeço porque o Senhor permitiu com que nós fizéssemos o estudo, Pai, do livro de João, do capítulo 1 ao 21. E aqui estamos hoje encerrando, Senhor, mais um ciclo na Tua presença, aprendendo mais, Pai, da Tua palavra, se aprofundando, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Somos gratos, Pai, por todo o cuidado que tem tido conosco, por todas as revelações aqui realizadas, né, através desse estudo, através da Tua palavra. Sabemos que Tu és a luz, Senhor, que ilumina, que vem trazer clareza. Somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade desse estudo. Deus, eu também quero orar pela vida de cada pessoa, Senhor, que dedica aqui o seu tempo para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar mais sede e fome da Tua palavra a essas pessoas. Abençoa, Deus, cada casa, cada lar que se abre para que o Teu Evangelho, para que a Tua palavra entre e transforme. Seja conosco a partir desse momento. Espírito Santo, você tem liberdade aqui nesse lugar, aqui nesse momento, Senhor, através da minha casa, das casas a qual a Tua palavra está entrando. Então, Espírito Santo, venha trazer-nos revelações, venha da maneira que o Senhor quiser, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nossos corações venham se quebrantar diante da Tua palavra. Desde já somos gratos a Ti por tudo, Senhor, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ao Evangelho de João, capítulo 21. Para quem não viu, novamente eu repito, né? Nós temos todos os capítulos anteriores gravadinhos aqui no canal. Você pode estar voltando, estudando. E para você que já está acompanhando desde o início, fica aqui já a minha gratidão. Aqui você é livre, você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar, para anotar, você pode apenas ir ouvindo, fique à vontade. Mas vamos lá, né? Nós finalizamos então lá em João 20, que foi o capítulo anterior, e Jesus apareceu 2 vezes, né, em reunião com os discípulos. Jesus, ele já tinha, né, saído ali, ele tinha sido colocado no túmulo. Jesus então ali já tinha ressuscitado. Os discípulos estavam a portas trancadas, onde eles se reuniam por medo dos judeus, e o Senhor aparece então ali 2 vezes, né? A primeira, Tomé não estava, depois ele aparece mais uma vez, né? E Tomé ali então ele pode ver com os seus próprios olhos. E aí Jesus ele apareceu então nessas 2 ocasiões, e aqui nós vamos ver então a sequência, né? Como é que isso finaliza. João 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo,
e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então, eu já inicio, comentando aqui do versículo 1 ao 3. Então, por que Pedro, ele vai pescar? Ele não estava, nas vezes que Jesus apareceu, naquelas reuniões a portas fechadas. A primeira vez Jesus apareceu, não estava o Dídimo, que é o Tomé, mas Pedro também não estava lá. A segunda vez, Tomé estava, tanto é que ele pede ali para ver, e Pedro não estava. Por que Pedro não estava? Por que Pedro decide então que vai pescar? Esse vou pescar de Pedro, ele tem um significado. Porque Pedro, ele não se considerava mais um discípulo. Pedro, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, ele vai pescar. E como Pedro era um cara ali, naquele meio influente, todos os discípulos vão com ele. Pedro, ele nega, Jesus já tinha dito a ele, Pedro era muito intenso quando ele falava para Jesus: não, eu morro por você, eu vou à frente, se precisar, o que precisar, eu faço, Ele cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, então ele era muito impulsivo. Mas Jesus já tinha falado, para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes, E quando isso de fato acontece, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, depois ele se sente muito mal. Pedro, ele não se sente mais um discípulo, ele se sente ali um traidor. E aí o que é que acontece, Ele se frustrou com a própria atitude dele. E Pedro resolve então olhar para trás e resolve voltar então à sua velha vida. Pedro, ele olha para trás e vai pescar. Porque quando Jesus, o chama, ele era o quê? Um pescador. Então ele volta lá para o começo. Ele olha para trás, a sua vida antiga, e ali ele já não se acha mais merecedor, de estar ali junto com os outros discípulos. João foi até o final, os outros, todos se reuniam, mas Pedro, ele não conseguia se perdoar. Pedro, ele não conseguia entrar em paz consigo mesmo, ele não conseguia ali talvez aceitar, a atitude que ele teve. E aí é por isso que ele volta, e diz: eu vou pescar, eu vou voltar, ser quem eu era, eu vou voltar para aquela velha vida, eu falhei, eu andei com ele o tempo inteiro, foi muito incrível, mas na hora que precisou eu falhei, e quantas vezes isso acontece comigo e com você? Quantas vezes a gente também se cobra, por falhar em determinados momentos da nossa vida, quando a gente acha que a gente é forte o suficiente, quando a gente se acha muitas vezes autossuficiente, e aí a gente vê que a gente precisa de Jesus. A gente vê que a gente não era tudo isso sozinho. Pedro com Jesus, ele era uma fortaleza, ele ia, ele fazia, mas quando ele não estava ali jamais na presença de Jesus, ele se enfraqueceu. E Jesus já tinha avisado para ele que isso aconteceria,
Só que Pedro, ele se entristeceu, ele meio que se isolou, ele voltou, né? Seu velho Pedro, ele voltou ali para as suas atividades de pesca. E aí vamos ver o que é que acontece, né? Versículo 4. Então, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aqui nós vamos ver, né, Jesus remontando duas cenas. Jesus aqui ele vai falar fortemente com Pedro, né? Aqui a gente vê que fala, né, relata, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E aí, quando eles estão se aproximando da praia, né? Jesus, ele pergunta. Jesus pergunta já sabendo. Jesus já sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus já sabia. E aí Jesus pergunta: tendes alguma coisa de comer? E eles dizem que não. E aí Jesus fala para que eles lancem a rede para o lado direito do barco. E aí veja o que é a questão da obediência ao Senhor. Eles poderiam dizer: não, nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, nós estamos cansados, já nós somos pescadores profissionais, sabemos que aqui não vai ter peixe. Ou ter falado qualquer tipo de coisa, ou nem ter dado ouvidos e simplesmente ter descido do barco, encostado lá na praia e acabou. Mas perceba o que é a obediência. Eles obedeceram. Eles lançaram a rede exatamente tal e qual Jesus havia dito. E aí eles encontraram uma multidão de peixes. E quantas vezes na minha vida e na sua vida o Senhor está dizendo: lança a rede para o lado direito, vai para o lado direito. E às vezes a gente não dá ouvidos. Não, mas é porque é assim, porque eu sei, porque é desse jeito. Não, porque eu já sei como isso termina. Não, porque eu já sei como isso começa. Porque eu já sei. E às vezes a gente deixa de ouvir a palavra do Senhor e vai fazer do nosso jeito. E aí tem uma outra palavra que diz: não se estribes, né, no seu próprio entendimento. Não vá pelo seu próprio entendimento, porque às vezes o nosso entendimento ele é enganoso, ele nos engana. Então é melhor obedecer, é melhor obedecer a palavra de Deus, é melhor ouvir do que perder a oportunidade de pegar a multidão de peixes, do que perder as portas que muitas vezes o Senhor está abrindo na nossa vida. A obediência. Esses homens, eles foram obedientes, mesmo mediante ao cansaço, porque para quem pescou a noite toda e não pegou nada, eles deveriam estar exaustos, com fome, com sono, e nada pegaram, mas ainda assim obedeceram, mesmo sem ter pego nada.
em obediência à palavra do Senhor, eles encheram as redes de uma forma que quase não conseguiam tirar. Então, que eu e você venha aprender a ouvir a palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor, porque Ele sabe tudo aquilo que tem para nós. Ele é quem sabe. E às vezes a gente quer saber demais e a gente perde aquilo que a palavra do Senhor está nos direcionando. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, aqui é João, tá, gente? Ele sempre se refere a ele dessa maneira. Disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Mais uma vez, né? Pedro na sua intensidade. Agora, o interessante aqui, uma coisa interessante é por que só João conheceu? Por que só João teve o discernimento, né, de ver e discernir ali que era o Senhor? Então, João, ele reconhece, né, por conta de tudo que João tinha passado e feito, né? A gente fica se perguntando, né, o que é que ele tinha de tão especial. Então, vamos nos lembrar aqui em algumas passagens, algumas, tá? Por exemplo, em João 13, ele estava reclinado ao peito de Jesus. Ele era alguém muito próximo. Em João 18, ele entrou com Jesus lá no Sinédrio, enquanto todos os outros acompanhavam de longe, enquanto Pedro o negava, enquanto os outros estavam todos assustados e com medo, João estava lá no Sinédrio com Jesus. Em João 19, ele estava presente lá na crucificação. Ele estava lá no pé da cruz o tempo inteiro, ou seja, aonde Jesus estava, João também estava. Em João capítulo 20, ele é quem primeiro chega ao sepulcro. Então note que essas não são todas as passagens onde João se mostra ser diferenciado. E aí a gente reflete, né, sobre esse papel especial de João. E aí chegamos à conclusão de que ele reconheceu Jesus por um motivo muito simples. Ele estava sempre perto. Ele conhecia Jesus de maneira mais próxima. Ele fez uma escolha ao longo do seu tempo com Jesus que fez toda a diferença. Estar sempre o mais próximo possível. Então, onde Jesus estava, João estava ali. João estava sempre o mais próximo possível. Não era apenas estar por perto e ouvir os ensinamentos, era estar onde Jesus estava, todo o tempo que fosse possível. Ele queria absorver o máximo possível. E aí, né, vendo isso, nos lembra a passagem, né? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Essa passagem nós vemos lá em João 10, versículo 4. Então, João é um exemplo dessas ovelhas. Ele conhecia a voz de Jesus. Então, quando Jesus fala, lance a rede do lado direito, João já disse logo: ei, Pedro, aqui é Jesus, é o Senhor. E Pedro, já logo que ouviu, ele colocou a túnica, né? Ele estava ali sem nada, e lança-se ao mar. Seguindo o exemplo de João, eu me pergunto: será que estamos fazendo de tudo para estar próximos ao Pai? Nos tempos de hoje, na correria em que vivemos? Ou será que estamos nos distraindo, focando em outras coisas, na correria, no trabalho,
na academia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e Deus está ficando para último plano na nossa vida. Fica para que a gente venha a refletir. João conhecia a voz de Jesus porque escolheu estar próximo. E ele esteve próximo quando estava tudo bem. E também João estava próximo quando tudo parecia perdido. Ele não desistiu. E se queremos reconhecer a voz do pastor, que é Jesus, precisamos saber distingui-la no meio de tantas outras vozes. E para isso é necessário nós estarmos próximos, sempre que possível. Nós precisamos estar perto de Jesus, sempre que possível. Precisamos estar perto da sua palavra, precisamos estar conectados com Ele, todo o tempo. É isso que João nos ensina. É por isso que João de longe conheceu. É Jesus, é o Mestre, é o Senhor. Todos os outros estavam lá. Todos os outros andou com Jesus? Sim. Todos os outros estavam com Jesus? Sim. Mas quem estava junto a Jesus a todo tempo, fazia questão de estar perto, fazia questão de estar a todo momento, desde o sinédrio à crucificação, mesmo quando tudo parecia estar perdido, mesmo quando o plano parecia que não ia dar certo, João estava lá. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Então, aqui, a primeira cena que Jesus remonta, e a gente pode encontrar ela lá em Lucas 5, Jesus remonta a cena do chamado de Pedro. Jesus estava dizendo: ei, eu continuo contando com você. É como se Jesus estivesse chamando Pedro de novo. E aí vamos voltar para o plano original de ser pescador de homens, quando Pedro avista, quando todos eles avistam Jesus ali na praia, exatamente onde Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, o encontro deles lá em Lucas 5, quando Jesus encontra Pedro na praia e fala que ele seria pescador de homens, Jesus o convida para ser pescador de homens. Então aqui é como se essa cena estivesse sendo refeita novamente, depois de Pedro já não se sentir parte junto com os outros discípulos, depois de Pedro ter negado, depois de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. Como é que aconteceu, Só pra gente entender aqui a cena que eu tô dizendo. Lucas capítulo 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, a primeira vez que Jesus se encontra com Pedro, ele sobe ali, tem 2 barcos lá e Jesus escolhe o de Pedro, E Jesus fala para Pedro: lance as redes. E aqui novamente isso é remontado, Porque eles estavam lá, passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. E quando eles vêm se aproximando, Jesus diz: ei, lance as redes para o lado direito.
aqui em Lucas 5, né? Quando acabou de falar, faze-te ao alto mar e lançar as vossas redes, né? Versículo 5. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Então, aqui, gente, foi o primeiro encontro. Lá em Lucas 5, o primeiro encontro de Jesus com Pedro ali. E Jesus fala, Pedro também tinha passado a noite inteira pescando. Pedro também não tinha pegado nada. E aqui Pedro fala, olha, Senhor, nada pescamos, mas sob tua palavra. Sob tua palavra. Então ele entende que a palavra do Senhor tem poder. Ele não debateu, não, Senhor, eu já fui, não deu certo, eu que sou pescador profissional, não. Ele obedece. E aqui, em João 21, nós vemos claramente Jesus remontando essa cena. Jesus já tinha aparecido para os discípulos, mas Pedro ele não estava indo, ele tinha se isolado, ele não se sentia mais pertencente, ele não estava conseguindo ali se perdoar, ele tinha negado, ele não se sentia mais parte do grupo. E aí Jesus aparece, justamente no mesmo lugar aonde Jesus o chamou pela primeira vez e refaz a mesma cena. Ei, lança a rede para o lado direito. E eles lançaram. Então aqui foi a cena do chamado de Pedro. É onde a gente vê, é como se Jesus dissesse, ei Pedro, eu ainda conto com você, cara. Vem de novo. Tudo bem, vamos voltar ao plano original. O plano original foi a primeira vez que eu vim aqui, te chamei para você ser pescador de homens, porque você quer voltar à velha vida, vem cá. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Aqui, entre os versículos 7, 8 e 9, a segunda cena que Jesus remonta é que quando eles chegam, né? Quando eles estão chegando, aqui no versículo 9, logo que desceram para a terra, viram ali brasas. Então, a segunda cena que Jesus remonta é a parte em que tem a fogueira. Tá, Gisele, como assim, né? Aqui a gente vê falando de brasas, né? Viram ali brasas. Brasas, no original, é antraquia. E essa palavra só aparece aqui e mais uma vez em toda a Bíblia. Então ela só aparece, essa palavra antraquia, só aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui e em João, capítulo 20, versículo 9. Aqui no capítulo 21, né, que nós estamos, capítulo 21, versículo 9, e lá em João 18, 18. E lá em João, no capítulo 18, versículo 18, é aquela parte onde Jesus já tinha sido pego, já estava lá no Sinédrio, e Pedro, ele tá lá do lado de fora e ele vê as brasas e ele chega para se requentar. Então, Jesus monta aqui a cena do chamado de Pedro, mas também remonta a cena da traição, né, onde Pedro nega Jesus. Ao ver a fogueira, o que será que veio, né, na mente de Pedro, quando Pedro viu essa fogueira? Então, aqui Jesus estava dizendo, ei, vamos resolver essa situação. Porque andar com Jesus é sempre essas duas coisas. A primeira, ele diz, ei, você me negou, mas eu continuo contando com você. E isso se chama graça, favor imerecido. Sabe por quê? Porque Pedro merecia mesmo, era ser abandonado, ser cortado dos discípulos. Mas
Isso é a graça do Senhor. Isso é o que nós precisamos aprender com Jesus. Receber essa graça e transbordar ela na vida dos outros. Então, mesmo Pedro tendo negado, Jesus está ali, apareceu ali para falar: ei, Pedro, vem, cara. E a segunda cena se chama verdade. Jesus, ele é sempre cheio de graça e verdade. Um evangelho que é só graça sem verdade não é evangelho. E o evangelho também que é só verdade e sem a graça também não é evangelho. Então, ele quer te chamar de novo. Só que ele não vai passar por cima sem resolver o que precisa ser resolvido. Jesus, ele vai resolver. Então tinha aquelas questões, né? Jesus estava dizendo para Pedro: olha, cara, eu quero você de novo no time, mas vem cá, vamos resolver isso aqui. Você me negou, eu não vou passar por cima, mas vamos resolver aqui. Jesus agora vai começar a ter um diálogo com Pedro para curar Pedro daquela frustração, de tudo aquilo que ele se sentia, ele mesmo se excluiu. Quantos de nós somos assim, né? Às vezes nós mesmos fazemos as atitudes, nós mesmos tomamos determinadas escolhas, determinadas atitudes nós tomamos, e às vezes a gente se isola dos outros, como se as outras pessoas tivessem culpa do que a gente fez. Pedro, ele se isolou, ele não se sentia mais pertencente. E aí, versículo 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, ele apareceu a primeira vez, não estava nem Tomé nem Pedro. Então, ele volta a segunda vez, até porque ele sabe da necessidade de Tomé, né, de ver. Ele aparece novamente. E aí é claro que ele não iria deixar Pedro de fora. Só faltava Pedro, né? Ele já tinha aparecido então para todos, já era a terceira vez, né, que ele se manifestava ali, e faltava então Pedro. E ele aparece então na praia. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui agora é o momento em que a gente vê que Jesus, ele vai resolver então o que precisava ser resolvido com Pedro. Jesus, ele chama, ele perdoa, mas ele é verdade, ele é graça, e ele resolve, ele vai resolver então o que ficou, o que precisa ser resolvido, né? Aqui a gente vê, eu vou ler logo o 16 e o 17, e aí eu já vou falar todo o contexto. Então, versículo 16. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro, tá bom? As 3 perguntas são: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro responde as 3 vezes da seguinte forma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, para que a gente possa compreender, né, as perguntas de Jesus e as respostas de Pedro, nós precisamos nos lembrar que no grego nós temos algumas palavras diferentes para o que traduzimos por amor. Então, vamos nos lembrar aqui de 2 delas. O primeiro é o ágape. O amor ágape é o amor incondicional, como o de Deus pelos homens, o amor que não busca o próprio interesse. Então, esse é um tipo de amor, né? É o amor ali sacrificial, é o amor igual ao amor de Deus, é um amor puro, o amor que não busca o próprio interesse, é o amor que vai acima dos seus interesses próprios, né? É o amor sacrificial. O amor ágape é o amor de Jesus, é o amor daquele que se doa. E tem o amor filéu, que é o amor demonstrado pelos amigos, parentes, significa gostar, ter afeição. Então agora, né, mediante o esclarecimento dessas 2 palavras, nós vamos aqui então ver a conversa de Jesus com Pedro, segue mais ou menos dessa forma. Então, Jesus falando: Jesus, filho de Jonas, ágape mais do que esses? Ama-me com amor de Deus, ama-me com amor sacrificial mais do que esses? E Pedro pela primeira vez responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, tu sabes que eu gosto de você. Então, é sobre isso, tá? Traduzindo, é isso. Que aqui a gente vai lendo, né? Fica a mesma coisa, ama-me, ama-me, e tem essa diferença. Então, Jesus aqui está perguntando, na primeira pergunta que Jesus faz, se Pedro ama ele com amor sacrificial, o amor de morrer por ele, o amor de se doar, um amor incondicional. E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. É como se você perguntasse para alguém: você me ama? E a pessoa vira e fala assim: eu gosto de você, eu te considero. É isso que Pedro responde aqui a primeira vez. E na segunda vez, Jesus pergunta novamente: Simão, filho de Jonas, ágape-me? Você me ama com amor sacrificial? E Pedro mais uma vez responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, que eu te considero. O Senhor sabe que eu tenho afeição pelo Senhor. E aí, a terceira vez, Jesus já pergunta diferente. As 2 primeiras perguntas de Jesus é se Pedro ágape, se Pedro ama com amor sacrificial. Mas a terceira pergunta, Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, filéu-me? Você gosta de mim? Você tem afeição por mim? Então perceba que aqui Jesus já mudou a pergunta. Jesus não está mais perguntando do amor ágape, do amor sacrificial. Jesus está perguntando o filéu. A terceira vez que Jesus pergunta é esse amor filéu. O amor, o gostar, considerar. Jesus, filho de Jonas, filéu-me? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te filéu. Tu sabes, Senhor, que eu te considero. Note como Pedro, ele reluta em dizer para Cristo que ele tem um amor mais intenso, incondicional por Cristo.
Aqui, o que a gente vê é que Pedro aprendeu a diminuir o discurso dele. Lembra daquele Pedro que tinha um discurso muito alto? Eu te amo, eu vou morrer por você, Jesus. Você não vai lavar meus pés. Não, o senhor não vai não, eu vou aqui na sua frente, eu vou por você. E ninguém vai levar meu mestre não, pá, na orelha do servo lá do sacerdote. Então ele tinha um discurso muito alto, que não correspondia exatamente com o que ele sentia. Então aqui é nesse momento que Jesus está curando Pedro. É nesse momento que Pedro ele aprendeu a falar de fato o que ele sentia. Ele não é mais aquele Pedro que fala, eu te ágape, Senhor, eu vou morrer por você, eu vou fazer, eu vou acontecer, não. Aí aqui ele fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe que eu falava que ia morrer por você, mas te neguei 3 vezes. O Senhor sabe que eu era aquele que estourava e ia na frente, mas que quando apertou de verdade, eu te neguei. Então não adianta eu falar para o Senhor que eu ágape, porque eu não consigo, eu não consegui. Eu não consegui atingir, Senhor, esse amor ágape. Então Pedro aqui, ele de fato agora, ele expõe verdadeiramente, né, o que ele sente. E Pedro aqui, ele fica triste não por Jesus ter perguntado 3 vezes. Foi porque a 3ª vez Jesus pergunta com amor filéu de gostar. E aí ele fala, o Senhor sabe que eu não te amo como deveria amar. O Senhor sabe que eu não alcancei esse amor ágape. Eu gosto, eu te considero, mas eu ainda não alcancei esse amor ágape. E é lindo ver Jesus perguntando 3 vezes, porque Pedro negou Jesus exatamente 3 vezes. Então Jesus está curando a alma dele com uma fogueira, que foi o lugar onde ele o negou. E Jesus remonta toda essa cena para curar Pedro, lidando com aquilo que tinha que ser lidado. Jesus não ignorou que Pedro o traiu. Muitas vezes a gente quer ignorar situações da nossa vida, só que o que Jesus está dizendo aqui é que a gente não tem que ignorar, a gente tem que resolver. É claro que da melhor forma possível, é claro que da maneira que Jesus fez com Pedro, de uma maneira tão suave, de uma maneira tão sábia. Então, fica pra gente a lição, né? Pedro, então, ele se entristeceu porque ele relutou em assumir um amor ágape por Cristo. E aí, para nós, o que fica é, nós precisamos decidir qual é o amor que teremos por Cristo. Nós seremos aqueles que apenas filéu, que simpatiza com ele, que gosta ali das suas palavras, mas que não nos comprometemos? Nós vamos ficar só nesse raso? Nós vamos ficar só nesse, não, Senhor, eu te filéu, eu gosto. Não, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor, mas eu gosto do Senhor. Eu não tô pronto assim para dizer ágape, eu não quero sacrificar o meu dia, meu dia já é tão corrido, Senhor, eu vou ficar só no filéu mesmo. Que tipo de amor nós temos escolhido, né, no dia a dia com Jesus, né? Que tipo de amor nós estamos escolhendo? Nós seremos aquele só que simpatiza e gosta das palavras e não nos comprometemos? Ou nós não teremos limites para o seu amor e o que sentimos por ele? Enfrentaremos tudo e todos por esse amor? Será que a gente já está no ágape? Ou será que a gente ainda está fraquinho lá no filéu?
Nós vamos enfrentar tudo por esse amor ou vamos abrir mão desse amor quando as coisas ficarem difíceis? E aí fica pra gente, né? Refletir. Que nós venhamos ter esse amor ágape, esse amor sacrificial. Versículo 18. Aí aqui Jesus vai falar para Pedro: ei, cara, agora sim. Agora você falou a verdade. Você rasgou o seu coração. Acabou-se aquele discurso de engrandecimento que falava-se muito, mas eu sabia que você não ia tanto. Aí agora sim. Agora que você desceu do seu degrauzinho, que você era lá em cima, né? Agora que você deu um passinho para baixo, que você reconhece que você ainda não ágape, agora vai. E aí vamos ver aqui versículo 18. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então aqui Jesus fala: ei Pedro, agora que você desceu o degrau, agora que você baixou a crista, agora sim você conseguiu alcançar o amor ágape. Eu tô te dizendo, você quando era mais moço, fazia o que queria. Mas agora que você alcançou o amor ágape, você estenderá as suas mãos. O que significa estender as mãos, né? Aqui Jesus estava dizendo para Pedro que tipo de morte que ele iria morrer. Ele foi crucificado. Só que Pedro, ele fala, né, que ele não é digno nem de ser crucificado como o mestre dele. Então Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Foi invertido. E aqui, aquele Pedro que estava, versículo antes aqui, falando de um amor filéu, aqui Pedro é curado na alma. Pedro entende aquilo que Jesus está fazendo, toda aquela cena que Jesus remontou, de quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens, das 3 perguntas, 3 vezes que ele negou, e aqui ele entende. E aqui ele entende que, de fato, agora ele alcançou o amor ágape. Ele está pronto a dar de verdade a vida dele por Jesus. E aqui, esse tá pronto não é só de falácia, não é discurso, mas é de ações, de atitude. E aí, Jesus fala para ele: segue-me. Vem, cara, você faz parte do time, você vai ficar fazendo o que aí de fora? Você já entendeu tudo que eu tinha para te dizer, você já entendeu. Vem, Pedro. Eu te chamei para ser pescadores de homem. Vamos lá. Vamos voltar pro propósito original ali que eu te chamei. Você não vai ficar pescando peixe, você é pescador de homens. Vem. Versículo 20, Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Olha aí, Pedro tinha acabado de ser curado, mas quis dar um aí de fofoqueiro, cuidar da vida dos outros. Que Pedro aqui, ele vê João vindo, né, e ele se lembra, aí ele fala: tá, Jesus, eu vou morrer crucificado. E aquele ali vai ser como? Veja aí. Aí Jesus, no versículo 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. E aqui Jesus, né, foi bem incisivo, né? A gente vê que Jesus, ele era testemunha, ele testemunhou tudo, né, do começo ali ao fim. João, ele
Ele acompanhou desde sempre. E aqui Jesus fala: ei, Pedro, o que você quer, cara, com o chamado do outro? Se eu quiser que ele fique aqui até quando eu voltar, ele vai ficar. Agora você não tem que se importar com ele, você tem que se importar com você. Você eu chamei para me seguir agora. Ele depois eu trato com ele. Você é aqui comigo. Vamos lá? Segue-me. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhes disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Então aqui, né, quem era que estava nessa conversa? Jesus e Pedro. Quem foi que saiu espalhando este boato? Quem foi que divulgou este dito, esta conversa, né? Pedro. Que ele não teve a resposta que ele queria, então ele falou, ó, ele não vai morrer não, se Jesus falou que ele vai ficar até que ele venha. Mas aí aqui, né, João está deixando bem claro que na verdade Jesus não afirmou, ele fez uma pergunta. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Né? Na verdade Jesus está falando, ei, cuida da sua vida que aqui com ele eu resolvo, né? Ele não disse que exatamente João ficaria até quando Jesus voltasse. Versículo 24. Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, aqui a gente finaliza, né, o livro de João. Que final lindo e maravilhoso. Jesus termina aqui mais uma vez, né, realizando cura. Ele cura então aqui a vida de Pedro, né, a alma ali que estava conturbada, né, com o que ele mesmo tinha feito. E o Senhor vem, resgata, né, chama Pedro para o plano original, né, renova ali o chamado de Pedro para seguir ali naquele propósito. E o que vemos aqui também é que o que nós vemos aqui também é que João, ele é testemunho verdadeiro, ele estava lá, ele viu tudo, então ele pode falar com detalhe de riquezas cada coisa, porque ele estava lá, né? E outra coisa que me chama muito a atenção é essa última parte. Tantas outras coisas Jesus fez que nós nem imaginamos, que como diz João aqui, né? Se tudo fosse escrito, o mundo não caberia de livros. Então aqui a gente sabe, né, na Bíblia, o básico, o necessário, o que o Senhor achou necessário para que soubéssemos. Mas aqui, gente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é só um pouquinho. Aqui, nos evangelhos, é só um pouquinho do que Jesus fez. Só uma partezinha. Porque veja, se fosse escrever tudo, o mundo todo não caberia de livros. Então foram muitas, milhares e milhares e milhares de coisas que Jesus fez que não está relatado. Então, meu querido, minha querida, finalizando aqui o estudo de João, você que acompanhou aí desde o começo, acompanhou todo esse estudo. Se você não acompanhou, tá vendo esse vídeo hoje, volta aqui no canal e vai lá acompanhar, tem desde do capítulo 1, mas a pergunta que fica é: você acompanhou todo esse estudo pra quê? Você já parou pra se perguntar? É só pra saber um pouquinho mais da palavra? Não, meu amado, não, minha amada. Eu tenho certeza que você acompanhou esse estudo para levar todo esse conhecimento para o mundo, para levar esse conhecimento que você adquiriu aqui para a vida das pessoas, sabe? Para levar a palavra do Senhor, para levar a esperança, para levar a verdade a cada vez mais pessoas. Então, fica aqui o convite
não meu, mas da parte do Senhor. Ide, fazer discípulos, levar a palavra, levar a verdade. Então, o que nós temos que fazer é falar dessa palavra em verdade, com amor, com sabedoria. Então, tudo isso que o Senhor tem proporcionado, sabe, através desses estudos, é um desejo ardente que o Senhor colocou no meu coração de levar a palavra dele, né, de fazer esse estudo para que as pessoas saiam de fato ali do rasinho, que saia só daquele conhecer assim por cima, de que venha a ter de fato esse entendimento, né, com mais profundidade no Senhor, para que você também fale com propriedade para outras pessoas, né, para outras vidas, para o mundo. Então, nós somos chamados, né, para aprender e para levar. Então, o pouco que eu sei, né, do que eu estudo, e o muito que eu sei, que é o que o Senhor derrama, porque na verdade eu nada sei. O que eu sei é pela graça do Senhor, e eu divido com vocês, sabe? É um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Vamos aqui só verificar as imagens, né? Eu gosto sempre no final de mostrar. Então eles estavam lá pescando e não pescaram nada. E aí, quando eles vê, né, que Jesus está lá na praia, Pedro se lança e vai. Aqui o momento da fogueira, né? Exatamente a fogueira, na fogueira que Pedro nega Jesus pela primeira vez, depois pela segunda vez, ele tá por ali se aquentando. E na praia foi onde Jesus, né, fez ali então o chamado a Pedro, que Jesus mandando eles lançarem a rede do lado direito. Eles pegando aqui os peixes. Jesus aqui entregando, né, a eles os pães, os peixes. E o momento aqui que Jesus trata com Pedro, né, quando ele pergunta se Pedro o ama, né, o amor ágape por 2 vezes. E por último, Jesus fala então do amor filéu, porque ele viu que Pedro ele não subiu o discurso. Pedro ele permaneceu ali com o que de verdade ele estava sentindo. E o que fica também de lição para mim e para você o Senhor ele conhece o nosso coração. Não adianta nós termos um discurso altivo. Não, eu vou matar, eu vou morrer, eu vou fazer tal coisa por Jesus, eu vou isso, eu vou aquilo. Se na verdade muitas vezes a gente nem a Bíblia abre. Não adianta a gente falar. O Senhor ele conhece o nosso coração. Ele vê as nossas ações. Ele conhece as nossas intenções. O Senhor ele conhece, ele sabe. E é por isso que ele estava ali falando com Pedro, que eu acho que ele queria ver se Pedro ia subir o discurso para o ágape. Não, Senhor, é verdade, é o ágape. Mas não, Pedro manteve-se fiel ali ao que de fato ele sentia. Senhor, eu gosto do Senhor, eu te considero, mas eu ainda não estou pronto para morrer por você. Por quê? Porque antes ele era muito eu vou, eu morro, eu faço. E aí depois que ele negou 3 vezes, que ele viu que não era tudo isso, aí ele entendeu. Cara, eu não tô nesse nível todo. E às vezes a gente precisa ter esse entendimento. Eu não tô nesse nível todo de amor por Jesus, mas fale pra ele. Senhor, me ajuda a te amar ainda mais. Senhor, me ajuda a ficar cada vez mais perto de ti. Senhor, me ajuda a me apaixonar mais pela tua palavra. Senhor, me ajuda a orar mais, a ter comunhão contigo. Seja sincero. Senhor, eu não estou conseguindo orar. Senhor, eu não... Fale com ele sabe, mas ele quer se relacionar. Desde o começo eu digo, o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. E aqui então, eu finalizo, né? Vamos orar, entregando este momento ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um livro, por mais um estudo, Senhor. Obrigado por tanta graça, Senhor, derramada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tanta sabedoria vinda do alto, através da Tua palavra. Obrigado, Pai, que mesmo não merecendo, Senhor, a Tua graça e a Tua verdade, ela nos alcança, ela nos transforma. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada casa, cada lar,
cada pessoa que está aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Que nós venhamos, Senhor, sair deste amor filéu, desse gostar, desse considerar, Senhor, e que nós venhamos aprender, ó Deus, contigo, a ter verdadeiramente no nosso coração o amor ágape por Ti. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos na nossa dificuldade, quando estivermos fracassando, fraquejando, que o Senhor venha com a Tua mão forte e poderosa sobre a nossa vida e venha nos ensinar, Pai, assim como o Senhor ensinou a Pedro. Assim como o Senhor curou a Pedro, venha nos curar também nessa noite. Venha nos abençoar, venha nos fazer entender e sair, ó Deus, do amor filéu para o amor ágape, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender esse amor que é tão grande. Ajuda-nos, ó Deus. Pai, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa que até aqui, até agora, esteve, Senhor, acompanhando a Tua palavra. Sou grata por tudo, Pai. Sou grata por mais um livro. Sou grata porque o Senhor tem me permitido, Pai, trazer a Tua palavra. Obrigada, Senhor. Nada que é feito por mim, mas é feito para Te honrar, para Te glorificar, através da sabedoria ao qual o Senhor tem derramado na minha vida, através do chamado que o Senhor tem feito na minha vida. E eu sou muito grata a Ti, Pai. Então, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. E fica aqui então o meu muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o joinha, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações de vídeo novo no canal. E conforme vocês fizeram aí uma votação, né, que eu coloquei no grupo, o próximo estudo então será do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que vai dar sequência então ao livro de João. Então, se você conhece alguém aí que quer aprender do livro de Atos, já fala para essa pessoa se inscrever no canal, ativar o sininho, que a partir da próxima terça, então, nós já iniciaremos então o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Conto com a sua presença, convide mais pessoas. E outra coisa importante que eu gostaria de deixar aqui também: se essa palavra falou com você, falou ao seu coração, se você tem algum testemunho, se você quer acrescentar alguma coisa, algum conhecimento, alguma revelação que o Senhor te deu acerca dessa palavra, não esqueça de comentar aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário pode edificar a vida de outras pessoas. Então é isso, nos vemos na próxima terça para o início de Atos. Não esqueça de convidar mais pessoas para se inscrever no canal, para acompanhar esse estudo que estará iniciando. Então, até a próxima terça e tchau, tchau. Fiquem com Deus.